Pois muito que bem, vamos falar sobre o conto da Aya, ou se você preferir, The Handmaid's Tale. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre o livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Esse foi o livro que inspirou a série The Handmaid's Tale, e se você não assistiu ainda, assista, porque é uma série incrível. My name is Offred, and I intend to survive. Tenho que admitir que eu comprei esse livro em 2018, acho que quando tava estreando a segunda temporada da série, mas aí eu acabei abandonando o livro. E aí depois eu pensei, putz, eu tenho esse livro aqui na minha estante e eu acho que vai ser um livro que vai me contextualizar muito melhor a história, e é uma série que eu amo, então eu vou dar mais uma chance. Consegui terminar esse livro e posso dizer que é um livro que tem pontos positivos e pontos negativos. Eu já entro neles, mas antes disso vou contar um pouco sobre o que esse livro fala pra quem não conhece nem a série, nem o livro e nem nada sobre a história. O conto da Aya vai contar a história de June e vai ser narrado por ela em primeira pessoa, contando como é viver nesse mundo distópico que se chama República de Gilead. Nesse mundo distópico, os Estados Unidos sofrem uma tomada de poder pelos filhos de Jacó, que é um regime totalitário com raízes puritanas. Então os filhos de Jacó vão tomar esse poder e vão instalar nos Estados Unidos a República de Gilead. E dentro dessa república, as mulheres perdem totalmente seus direitos. Elas não têm direito ao voto, não têm direito ao seu próprio dinheiro, não têm direito à leitura, não têm direito a nada que as mulheres normalmente têm direitos hoje em dia. Então elas ficam totalmente reclusas e ficam totalmente à mercê de terem parceiros homens. Mas não para por aí, porque como a base dessa república é puritana, tem várias seguintes normas para você se encaixar dentro dessa nova religião totalitária. Então, se você faz parte de uma outra religião, você é considerado impuro. Se você é feminista, você é considerado impuro. Se você é homossexual, você é considerado impuro. E várias outras pequenas questões que vão te colocando pra fora dessa sociedade. E se você também está num segundo casamento, isso também é considerado impróprio, porque segundo a Bíblia, só vale o primeiro casamento, né? E esse é o caso da June. A June está num segundo casamento com o parceiro dela, que se chama Luke, e eles são casados, inclusive eles têm uma filha, porém eles não se encaixam dentro da norma. Então quer dizer, a June já perdeu todos os direitos dela na história, eles são esse casal, mas eles não têm direito a continuarem juntos, então eles são separados. Inclusive, eu esqueci de colocar um ponto aqui. Um dos motivos dessa tomada de poder é porque as mulheres não são mais tão férteis, até onde a gente sabe, e por isso uma das desculpas dos filhos de Jacó é essa tomada de poder para que as mulheres parem de ter controle sobre se querem ou não ter filhos e comecem a procriar, porque senão, né, o mundo vai acabar. Pelo menos essa é a desculpa, e fica meio que implícito que não é lá muito a maior verdade dessa história. Pois bem, então June, ela já tem uma filha, como eu disse, eles são separados, e a June, tecnicamente, ela é uma mulher fértil, porque ela já teve um filho. E todas as mulheres que são consideradas férteis se tornam aias. As aias, elas têm uma única função dentro da República de Gilead. Elas precisam procriar. Na verdade, todas as mulheres, elas acabam tendo as suas castas e as suas funções. As aias, elas têm que procriar. Nós temos as martas, que são as empregadas das casas, então elas cozinham, elas limpam. Nós temos as esposas, que são as esposas dos comandantes. Essas, geralmente, são inférteis e, por isso, elas têm uma aia dentro de suas casas, né? Então, se você é esposa de um comandante, o seu marido, por ser comandante, ele tá num alto escalão dentro dessa sociedade de Gilead. E nós temos também as tias. As tias são mulheres que são as doutrinadoras das aias. Até tem uma parte muito interessante no livro que fala sobre como eles pensaram que pra gente conseguir doutrinar uma mulher, seria mais fácil uma outra mulher doutriná-la do que um homem, sabe? E nós temos também as eco-esposas. Essas são as menos citadas no livro, porque elas são casadas com homens normais e vivem uma vidinha normal. Todas elas são taxadas, então cada uma veste uma cor de roupa para elas serem identificadas facilmente. Pois bem, esse é o panorama geral da história. Então, como é uma sociedade totalitária, ninguém pode sair de lá. A June vai contar pra gente tudo que ela tá vivendo. É quase como se fosse um diário esse livro. E acho que um dos pontos altos é que ele não vai te contar a história de cara. Aconteceu isso, isso, isso. Eu, como já tinha assistido a série, já tinha uma base, então eu entendia o que tava acontecendo ali. Mas pra quem não assistiu a série e vai começar a ler o livro, vai ter essa ideia de que você não entende o que tá acontecendo. E você só vai começar a entender conforme a June vai te contando. Porque em muitos momentos da história, ela devaneia sobre o passado e como as coisas foram acontecendo. E é isso que vai te trazendo essas informações de como essa sociedade chegou em ascensão, como que eles tomaram o poder, como que ela foi pega e perdeu a família. São dentro dos devaneios que a gente vai entendendo, porque a June não conta a história de uma forma linear. Então, às vezes ela tá contando a história e daí ela olha pra um abajur
e ela lembra do abajur que tinha na casa dela e como a filha dela corria pela casa. Então, assim, você vai tendo essas pequenas lembranças conforme a June vai contando do dia a dia dela. Acho que uma diferença grande da série pro livro é como os personagens são caracterizados. Isso desde a June até as Martas. Essas pessoas, elas não são como elas são caracterizadas na série. Por exemplo, a June tem cabelo preto, isso é citado em algum momento do livro. O comandante, a esposa, uma das Martas, eles são bem mais velhos do que eles são retratados na série. A Offglen também, ela é bem diferente. Eu lembro que uma vez eu li em algum portal de notícia do porquê que eles mudaram a esposa pra uma personagem mais nova na série. E eles disseram que colocar a esposa mais nova, não tão velha, faria com que ela tivesse um conflito maior com a June, porque teria esse comparativo, né? Teria essa questão de tipo, eu não sou tão mais velha que ela, eu tô aqui, eu sou tão bela quanto, eu sou tão boa quanto, por que no final das contas eu preciso de uma aia pra reproduzir, sabe? Enfim, só queria meio que ressaltar esse ponto da diferença do livro pra série, que eu achei muito interessante. Um outro ponto que também difere o livro da série é a questão de que o livro, ele termina basicamente na primeira temporada. Então, tudo que aconteceu depois, inclusive, saudades, Handmaid's Tale, por favor, volta logo, coronavírus, deixa eles filmarem o final dessa série, pelo amor de Deus. Então, tudo que acontece na série posteriormente foram ideias. Algumas ideias eu percebi que foram tiradas do livro, de momentos que não tinham na primeira temporada, mas foram ideias pra continuar a história. E acho que um último e terceiro ponto bastante relevante da diferença do livro pra série é que a June tem uma personalidade muito diferente. Quer dizer, ela até começa o livro parecida, mas eu acho que as duas se desenvolvem de uma forma bastante diferente. A June do livro, eu sinto que ela é muito mais introspectiva, no sentido de pensar nos próprios sentimentos, de estar sempre olhando pra dentro. Tenho que dizer, acho a June do livro bem mais egoísta do que a June da série, porque a June do livro, ela vai pensar muito nela, e a gente vai acompanhar todo o conflito que ela tá passando. Já a June da série, eu sinto que ela é mais heróica. Ela quer mudar as coisas, ela quer que as coisas se modifiquem, ela quer salvar a filha dela. Já a June do livro, como eu disse, eu acho que ela tá muito meio que give up, sabe? Ela já meio que deu aquela desistida. E isso é um ponto bastante interessante sobre o livro também, que é como a June está constantemente num conflito interno entre será que eu me deixo levar por essa lavagem cerebral e cedo a essa sociedade, ou eu fico me agarrando às minhas esperanças e às minhas lembranças do passado pra não me deixar levar por isso. E ela passa boa parte do livro assim, até que a gente vai percebendo que ela quer ter um pouco de controle. E isso é engraçado, porque ao mesmo tempo que ela começa a ceder, ela começa a retroceder e não quer ceder mais, sabe? E vai chegar um momento que o comandante vai colocar as asinhas de fora, como qualquer homem. Vai chegar um momento que até a esposa vai colocar as asinhas de fora, da forma dela. E a June vai percebendo que todo mundo tem o seu certo conflito ali. E assim, ela começa a querer arriscar mais, começa a tentar a querer mais, entendeu? A achar que ela pode mais. Mas lógico, eu volto a dizer aqui, tudo isso muito voltado pro interno, muito voltado pras necessidades dela, muito voltado pra tipo, eu quero isso, eu desejo isso, e já coloco aqui um ponto bem grande, que a June do livro, ela é bem mais sassy. Como que eu posso colocar? Ela tem meio que os hormônios à flor da pele, assim, então ela pensa muito sobre sexo, muito sobre a abstinência que ela vive. E eu entendo, porque imagina que ela já tá há 5 anos dentro desse regime, ela não tem nenhum contato físico com nenhum homem, ela não pode desejar ninguém, ninguém pode desejar ela. Então eu acho que o desejo, ele move muita coisa dentro do livro, sabe? E ela tá meio que sempre pontuando o quanto que o desejo move as coisas. Seja o desejo sexual, seja o desejo por ter um filho, seja o desejo de poder. Então, esse livro eu sinto que é muito sobre doutrinação e um conflito de me deixo ser doutrinado ou não. E segundo, um livro sobre desejo, o que o desejo move as pessoas. Então, chega um momento que a June, ela vai começar a se deixar levar por esse desejo, como eu tava falando antes. Ela vai se deixar movimentar, enfim, não vou entrar em tantos detalhes, até que acontece uma bomba que coloca ela meio na realidade. Aonde eu tô, o que eu tô fazendo, eu vou morrer. E aí ela volta pra aquilo de tipo, eu não quero morrer. Eu quero viver, não importa se essa sociedade é horrível, eu quero continuar viva, eu quero chegar até o final. E aí a gente volta de novo para aquele conflito entre ter controle e deixar o outro ter controle, sabe? Então eu acho que é um livro que é muito sobre o conflito interno da pessoa, que não pode tomar as decisões por si mesma. E agora só para contextualizar o que eu achei dessa história. Eu gosto do livro, mas eu acho a série 10 mil vezes melhor. Até por ela ir mais longe, assim, eu sinto que ela desenvolve melhor os personagens, sabe? Eu não sinto que é muito sobre só a June. Na série a gente explora mais tudo sobre aquela sociedade, sobre como
o mundo inteiro está reagindo sobre aquilo. E no livro não, né? A gente vai explorar muito mais sobre a perspectiva da June, que é a perspectiva pessoal de uma pessoa que tá vivendo aquilo. No final do livro, então, a gente vai ter notas históricas, e nessas notas a gente vai conhecer um pouco do que aconteceu, porque esse regime acaba em um certo momento. Então a gente vai acompanhar uma transcrição de uma palestra que vai estar falando um pouco sobre esse regime, um pouco de como eles descobriram a história da June e qual foi o desfecho da vida dela. Eu acho que a história da série e o jeito que ela é colocada, até mesmo pelo apelo visual, eu acho que faz muito mais sentido e é mais interessante. Porém, eu super recomendo esse livro, e eu acho que o único ponto que realmente me incomodou no livro, e esse foi o motivo pelo qual eu tinha desistido dele em 2018, foi por como a Margaret, ela meio que narra a história. Às vezes eu sinto que ela meio que se devaneia demais, sabe? Que ela vai se perdendo. Se ela vai falar que a pessoa tá andando na rua, ela vai detalhar tintim por tintim de cada coisa. Ela vai falar sobre o cimento, ela vai falar sobre a cor da árvore, sobre o cheiro que aquilo tá tendo. E assim, é legal, mas eu não sinto que agregou tanto pra história. Às vezes, em alguns momentos, eu acho que é legal ter essa percepção de todo o cenário detalhado, mas em alguns momentos só era cansativo. E daí eu falei, você podia ter resumido um pouco mais isso e poderia ter colocado mais da história, sabe? Tipo, mais o que a June tava passando. Mas é isso, recomendo super. Acho que é um livro de uma distopia, mas que tá refletindo muito a sociedade. Então, acho que não tem momento melhor do que ler isso pra você ficar, tipo, pensando, putz, por favor, não deixem isso acontecer com a gente. Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, o que você achou do conto da Aya. E também deixa aí quais livros vocês acham que eu deveria ler e fazer resenha aqui. Inclusive, eu sempre deixo na descrição um link pra vocês comprarem os livros, que ajuda bastante o canal se vocês comprarem por esses links. Então, deixo essa dica. Vocês vão pagar o mesmo preço, mas vocês vão me ajudar. Tudo. E além disso, não esquece de deixar o like, de se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. Não esquece, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e eu vou nessa. Tchau! E hoje eu vou falar sobre o livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. De Margaret Atwood, por que eu não fiz? Ai, tô com raiva. I wanna cry.